Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa. Eu costumo dizer em dias lindos assim, como diz o salmista, esse é o dia que nos deu o Senhor. Amém? Queridos, sentadinhos mesmo, eu quero convidar você para ler uma palavra comigo, que está no Evangelho de São João, capítulo de número 2, nós vamos ler alguns versículos. Esse texto ele é bem conhecido da igreja porque fala das bodas de Canaã da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. E eu quero falar um pouquinho essa manhã sobre isso com você, amém? Antes disso eu quero ter uma palavra de oração. Nós já oramos aqui, já louvamos, já engrandecemos o nome do Senhor por tudo que Ele é e que Ele tem feito. Mas eu quero te convidar para ter mais um momentinho de oração. Aí mesmo no seu lugar, eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. E que você tenha um encontro com Deus. E que você diga a Ele das coisas que precisam ser acertadas, consertadas ou transformadas na sua vida. Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada por cada pessoa que está aqui para cultuar ao Senhor. Nós não viemos somente te pedir, Senhor, embora todos tenhamos nossas questões a serem resolvidas. Mas viemos aqui também te prestar um culto, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder chegar até esse templo e dizer o quanto o Senhor é bom. Eu quero te louvar e te agradecer. Também quero pedir sua presença e sua graça que continue sobre nós. Que o Senhor derrame da tua presença nos nossos corações. Que toda influência externa, que todo pensamento contrário, que toda preocupação, medos, ansiedades, Senhor, elas sejam dissipadas neste momento. E que os seus filhos recebam de ti aquilo que o Senhor tem para entregar. Que os seus filhos sejam acalentados pelo teu Espírito. Que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Senhor, também queremos que o Senhor nos ajude a ter sempre bons pensamentos. Pensar no que é bom, perfeito e agradável. E naquilo que te dá louvor e te dá glória. Obrigada por ser nosso Deus, obrigada por nos escolher. Obrigada por ter ido nos buscar em algum lugar perdido nesse mundo. Obrigada por todo o trabalho que o Senhor teve para consertar algumas coisas em nós e ainda está consertando. Mas Deus, eu quero ser sincera na minha fé neste momento. O céu vai ter muito êxito acerca da nossa vida. O céu vai ganhar muito na nossa vida e nós vamos entregar a Ti, Senhor, frutos que permanecem para a glória do Teu nome eterno, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo de número 2. O verso de número 1 ainda, ele diz assim, 3 dias depois que houve... Não, eu quero ler o verso de número 5 somente com vocês. Era o verso que eu estava pensando, é o verso que eu quero falar com vocês. Então ela lhe falou aos seus serventes dizendo, fazei tudo que ele vos disser. Amém? Essas palavras são de Maria, a mãe de Jesus, no meio de uma festa. O texto diz que Jesus desce para uma festa que estava tendo de casamento. Sabemos que essas festas duravam alguns dias. Então havia muita preparação para essas festas. Havia muita expectativa acerca dessas festas. As pessoas que eram convidadas, elas sempre queriam ser surpreendidas com a abundância de comida, com a abundância de bebida. Elas iam com essa expectativa de serem servidas, de usufruir de alguma coisa. Levavam presentes, entregavam algumas coisas, mas sempre com a expectativa de serem servidas pelo dono da festa. Por outro lado, quem estava dando a festa também tinha uma preocupação que começava anos antes. Uma preparação para não ser envergonhado nesse dia. Uma preparação para não ter falta de nada. Com cuidado com quem ia ajudar, com quem ia servir. Também tinha as pessoas que iam trabalhar nessa festa, que queriam que estivesse tudo no lugar. Porque uma pessoa envergonhada dentro de uma festa de casamento, ou algo que acontecesse dentro de uma festa de casamento, seria notícia, seria comentários em todo o tempo depois. Então era algo que as pessoas não esqueceriam. Uma coisa errada que desse na sua festa.
uma coisa ruim que acontecesse na sua festa. Imagine o tamanho da pressão, né, que uma pessoa dessa sofria, ou que essas pessoas sofriam. As nossas festas de hoje, que não duram dias, nós já sofremos pressão para organizá-la. Você vai receber alguém na sua casa, você já tem uma pressão: o que eu vou servir, como eu vou servir, eu consigo acomodar as pessoas aqui, eu consigo deixar as pessoas confortáveis na minha casa. Imagina você receber famílias da sua noiva, famílias, sua família e outras pessoas também que você conhece, e que nesse tempo as pessoas achavam que tinham uma obrigação com as pessoas de convidá-las para essa festa. Bom, essa festa começou a acontecer. Tudo estava acontecendo certinho e Jesus foi convidado com alguns dos seus discípulos para também estar nessa festa. Até onde entendemos, Maria estava ajudando a organizar essa festa. Ela estava na pressão de manter as coisas no lugar, de dar ordem a servos, de dar ordem às pessoas, de ver quem estava comendo, quem não estava, as mesas que estavam sendo servidas, que não estavam. Está todo mundo envolvido nessa pressão. Sabe, o noivo e a noiva, eles celebram o casamento com o vinho. Não somente com uma aliança, como nós fazemos hoje, mas com o vinho, no começo, no meio e no final da festa. Então o vinho tem que ser algo presente, porque o vinho vai ser um brinde aos noivos o tempo todo. Em algum momento em específico da festa, eles vão brindar o seu casamento e selar o seu casamento com uma taça de vinho. Então, a festa está acontecendo, não sei quantos dias, a Bíblia não nos relata em que altura do casamento isso acontece, mas de repente Maria nota que alguns copos estão vazios, que algumas mesas não estão sendo servidas, e ela vai perguntar o que está acontecendo, e alguém diz: olha, o vinho acabou, alguma coisa deu errada na nossa programação, alguma coisa não funcionou, e o vinho terminou antes da hora. Eu fico imaginando o impacto que Maria recebe neste momento, com toda a pressão que estava sobre ela, e ela não queria impactar as outras pessoas, ela não queria incomodar os noivos, ela não queria incomodar as outras pessoas que estavam ali para usufruir daquela festa. Aquilo era uma responsabilidade dela, organizar e distribuir de forma correta todo o orçamento, tudo que tinha comprado naquela festa, era Maria que tinha que distribuir ali. Então ela fica sob uma pressão e ela olha, porque até aquele momento ela está organizando, ela está administrando, ela está conseguindo manter as coisas no lugar, mas agora algo aconteceu, talvez no meio da noite, no meio da madrugada, que foge do controle dela. Ela foi pega de surpresa com essa notícia tão séria, e ela não tem nada no poder dela, ela não tem nada que ela possa resolver. Ela não pode olhar para os moços e dizer: vão comprar mais vinho. Ela gastou o orçamento que tinha, eles gastaram o que tinham, e agora eles tinham que se virar todos os dias da festa com o que tinha ali. E a administração não deu certo. Eu fico imaginando Maria parada pensando: faço o que agora? Eu tenho que resolver isso. Porque quando algumas notícias chegam até você, mesmo que fuja do seu controle, você precisa pensar no que fazer. E eu quero começar essa palavra liberando algo sobre nossos sentimentos, sobre nossas mentes. Que Deus nos dê graça e sabedoria para, no momento de pressão, quando tivermos que tomar alguma decisão e não tiver nada que nós sabemos fazer ou que esteja no nosso controle, que Deus nos dê a direção certa, a oração certa, o jeito certo de chegar diante do céu para obtermos resposta rápida do Senhor. E neste momento ela se lembra: Jesus está na festa. E ela se lembra da quantidade de promessas que há sobre a cabeça de Jesus, da autoridade que há sobre Jesus. Ela sabe quem é Jesus, e ela vai até Jesus e diz a ele assim: olha, acabou o vinho, nós não temos mais vinho. E Jesus dá uma resposta: o que eu tenho com você? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas vertentes históricas vão dizer que os casamentos eram divididos em classes sociais. Então era a primeira, segunda e terceira classe. E talvez Jesus estivesse na terceira classe e Maria começou a servir da primeira classe, então ainda não tinha chegado a vez de Jesus ser servido. Então quando ela olha para ele e diz assim: mas não chegou a minha vez ainda. Essa é uma das vertentes históricas, mas eu gosto de olhar para essa história e entender uma coisa. Quando Jesus olha para Maria e ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora, eu gosto de entender esse ainda não é. Porque eu sempre gosto de pensar, porque se ainda não chegou, é porque vai chegar. Se ainda não está acontecendo, é porque em algum momento ele vai fazer alguma coisa. É porque em algum momento ele vai se mover em meu e em seu favor. É como, eu gosto de pensar como Noé naquela arca.
E o texto diz assim: então lembrou-se Deus de Noé. Mas Deus havia se esquecido de Noé ali, com todo o tormento, turbulência que estava acontecendo no meio daquele dilúvio na terra, com toda a carne perecendo, e Noé e aquela arca e aqueles sobreviventes ali. Seria possível que um Deus eterno, dono da memória, dono do tempo, dono do pensamento, teria se esquecido daqueles animais e daquela família dentro daquela arca à deriva, no meio daquela tribulação toda? Não, isso não é possível. Não é possível. Agora a palavra, Deus lembrou-se Deus de Noé. É porque chegou o momento de Deus fazer alguma coisa por Noé. Chegou o momento de Deus fazer alguma coisa pela vida daquelas pessoas, daqueles animais que estavam ali dentro daquela arca. A prova disso é que a água cessa, a chuva para, os abismos param de jogar água e a água começa a baixar. E quando a água baixa, o solo ainda está umedecido, o solo ainda está lamacento. Então Deus não deixa Noé descer da arca. Sabe o que acontece? O texto diz que soprou um vento para secar a terra. Então quando o vento sopra e a terra começa a secar, e há um lugar seguro para os pés, há um lugar seguro para se pisar, os animais vão poder descer daquela arca e andar pela terra, sem ficar preso no barro, sem ficar preso na lama, sem cair em nenhuma vala. Quando o ambiente está seguro, então Deus diz: pode abrir a arca, desça, vai fazer suas plantações, vai plantar vinha, deixa os animais soltos para que eles sigam o ciclo da natureza. Porque Deus preparou um ambiente para Noé e para aqueles animais antes de tirá-los de dentro da tormenta daquela arca. Porque foi um lugar de salvação. Mas eu imagino que todo esse tempo ali dentro não foi nada fácil. Mas Deus tirou eles no tempo certo e preparou o ambiente. Talvez você olhe para a sua vida e diz: Deus, o Senhor me esqueceu de algum jeito. O céu não está me vendo. A Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então não dá para acreditar que os olhos do Senhor não estejam sobre essa igreja hoje, que os olhos do Senhor não estejam aqui, olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, nessa manhã de domingo. Porque os olhos do Senhor nos encontrou aqui. Então acredite no Senhor e anime o seu coração e a sua fé, porque está chegando o momento de Deus fazer alguma coisa em nossas vidas. E o Senhor não se atrasa e não erra o alvo. Então tanto você que está em casa, como você que está aqui nessa manhã, acredite, Deus está vendo você. Deus sabe os detalhes da sua ansiedade. Deus sabe os detalhes da sua dor. Ele sabe os detalhes das suas preocupações. E Ele está se movendo para fazer alguma coisa, porque Deus sempre teve um plano. Sempre. Ele nunca é pego desprevenido. E Jesus está na festa e Maria diz isso a ele. Ele diz assim: ainda não chegou a minha hora. Ainda. Maria entende imediatamente. Se não chegou, é porque vai chegar. Até este momento Maria está de posse da autoridade. Maria está no controle. Maria está dando ordens. Maria está resolvendo. Mas as coisas fugiram do controle dela. Ela não pode mais resolver. E ela pede ajuda para alguém que pode ajudar, que é Jesus. E ele diz: agora não. Mas esse agora não é uma porta de esperança e expectativa. Daqui a pouquinho alguma coisa vai acontecer, eu vou fazer alguma coisa. Que você possa manter a expectativa de que Deus está fazendo alguma coisa pela sua vida. Que você possa entender em nome de Jesus Cristo que o Senhor não deixou você sozinho no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa luta e no meio dessa caminhada. Talvez as coisas não estejam nem tão difíceis assim para você. Talvez as coisas estejam acontecendo, estejam dando certo. Mas ainda há uma ansiedade, há uma expectativa, há uma incerteza acerca de algumas coisas. O Senhor está dizendo: tranquilize o seu coração, receba paz nos seus nervos essa manhã. Eu ainda estou trabalhando pela sua vida. Ainda estou te ajudando a manter as coisas no lugar. Maria olha para os rapazes que estão ajudando ela, para os servos. Olha para Jesus e ela transfere a autoridade. Ela diz: vocês querem saber de uma coisa? Façam tudo o que Ele vos disser. Faça tudo o que Ele mandar. Tudo o que Ele disser a vocês, obedeçam. Eu estou transferindo para Ele toda a autoridade dessa festa a partir de agora. Porque ela entendeu que ela não podia fazer mais nada. Não havia mais espaço para ela resolver com as suas forças ali. Então ela entrega nas mãos do Senhor e deixa. Ela entrega nas mãos do Senhor e esquece. Sabe por quê? Maria some de cena. Maria não aparece mais em cena.
Agora você vai ver Jesus resolvendo as coisas. Você vai ver os servos olhando para Jesus em uma expectativa, esperando que ele diga alguma coisa. Então Jesus espera talvez um tempo, alguns minutos, não sei quanto tempo. Jesus demora aqui para começar a falar alguma coisa. Mas eu consigo ver uma serenidade em Jesus, porque Jesus, ele tem um equilíbrio emocional. Ele tem algo tão poderoso dentro dele, que ele não perde o controle, ele não fica desequilibrado. As coisas não perturbam a mente de Jesus. As crises não tiram Jesus do seu eixo. As crises não deixam Jesus preocupado. Sabe por quê? Jesus estava lá no início com Deus, dentro do Gênesis. Ele estava olhando para a terra sem forma e vazia, e eles não estavam assustados. Eles não estavam preocupados. Eles não estavam ansiosos. Eles estavam criando. Eles estavam transformando, eles estavam moldando, eles estavam dando forma, eles estavam trazendo vida. E essa mesma criatividade, essa mesma serenidade que estava na Trindade no início de tudo, ela continua aqui hoje, cuidando de mim e de você, cuidando da minha e da sua história, e dizendo: ei, o que está sem forma na sua vida não está me assustando, o que está vazio na sua vida não está me preocupando, o que está fora do lugar não me dá problema nenhum. Eu posso resolver isso ainda. Eu só preciso que você acredite em mim e me deixe tomar conta de você, me deixe cuidar de você, me deixe cuidar dessa situação. Os servos estão parados olhando para Jesus, e Jesus então olha para eles. Na porta da entrada tem 6 talhas para água, para lavar as mãos, para lavar o rosto, mas elas estão vazias. Cada uma delas cabe de 80 a 120 litros de água. Jesus olha para aquelas talhas e ele já vê a solução do problema. Ele diz: essa quantidade de vinho dá para todo mundo ficar feliz até terminar a festa. Porque a mente criativa de Jesus, ela é rápida. Ela pensa com destreza e com rapidez. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos a mente de Cristo. Então, se está te faltando criatividade, se está faltando graça, se você vê que os seus pensamentos estão com dificuldades, que você não tem a mesma destreza que você tinha antes, que o Senhor comece a trabalhar em você essa noite com destreza, com graça, com clareza. Que a sua mente comece a pensar com clareza, que você consiga olhar para as coisas e ver soluções diante dos teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, porque ela é de cura, mudança, saúde para os nossos ossos. Aleluia. Ele olha para os servos, olha para as talhas e diz aos servos: olha, encham as talhas de água. São talhas de pedra. Então eles olham para as talhas e eles têm que buscar água em algum lugar, do lado de fora daquela propriedade ou dentro daquela propriedade, em algum lugar que não é ali, naquele ambiente daquela festa. Eles têm que buscar água, então eles têm que sair dali e ir a algum lugar buscar água. E a forma de trazer água para encher qualquer recipiente era os cântaros. Os cântaros eram 3, 1, 4 litros e meio, 5 litros no máximo de água, porque é algo pesado, eles são de barro. Então agora os homens têm que pegar esses cântaros e ir buscar água em algum lugar. E eu sempre gosto de pensar nisso aqui. Você pega um recipiente com 5 litros de água e vira ele dentro de um recipiente que cabe 120 litros de água. Quando você olha para dentro, você não vê resultado. Ainda mais sendo uma talha feita de pedra, feita de barro. Ela primeiro vai se umedecer toda por dentro, ela vai usar toda a água que você jogar ali dentro, sabe? Então você vai jogar 5 litros de água, vamos dizer assim, dentro de um recipiente de 120, você vai olhar, você se cansou porque você trouxe de algum lugar, e mesmo que você seja forte, não seja tão pesado assim 5 litros de água, você vai ter um desgaste físico, pouco mais vai ter. E quando você colocar ali, você não vai ver muito resultado. E assim acontece na minha e na sua vida, em alguns momentos que nós obedecemos a voz do Senhor. Nós queremos obedecer, então nós começamos o processo. Nós damos o primeiro passo e nós andamos em direção à obediência. E nós nos esforçamos em alguns momentos, nós temos um cansaço emocional, físico,
Em alguns momentos nós temos um desgaste na nossa mente, no nosso sentimento, porque nós estamos tentando fazer algo que nós não fazíamos antes. Nós estamos tentando fazer uma conversão na nossa vida. Nós estamos tentando mudar de rumo, mudar de pensamento, mudar de atitude. Nós queremos obedecer. E o Senhor pediu que o texto da obediência, ele exige de nós algumas mudanças. E mudança, queridos, decisão custa caro. Decidir custa alguma coisa, mas não decidir custa tudo. Então é importante você decidir e pagar o preço da sua decisão, mas ver uma mudança a médio a longo prazo, do que você nunca decidir e deixar a vida escolher as coisas por você, e deixar as pessoas decidir por você. Então vai haver momentos que nós vamos dar passos na direção da obediência, mas parece que o resultado vai ser mínimo ou quase nenhum. Ou pelo menos você vai pensar que não está tendo resultado, mas o céu está olhando para todo o seu esforço, está dizendo: continua, porque o resultado vai aparecer daqui a pouquinho. Permaneça, porque o resultado vai chegar na sua vida. E eles ficam um tempo indo e voltando, buscando água e enchendo talhas, buscando água e enchendo talhas. Esse processo repetitivo, essa rotina, ela é desgastante, ela é cansativa. A rotina, ela pode fazer algumas coisas com você, ou ela faz você se acostumar ao ambiente e você começa a andar no automático, que também é ruim. Ou você começa a ficar desgastado, cansado, e começa a querer diminuir o seu ritmo, começa a parar no meio do caminho, porque é tudo muito comum, é sempre a mesma coisa acontecendo. Mas há uma palavra de Deus aqui. Se você está andando por causa de uma palavra, se você está andando na direção da obediência, se você está se esforçando para ver algo acontecer, permaneça, porque Deus vai te mostrar os resultados antes do que você pensa, antes do que você imagina. Fica firme no Senhor, fortaleça seus joelhos, fortaleça suas mãos, fortaleça sua mente. Deixa que o Senhor, no seu tempo, vai te transformar em uma coluna de resistência para permanecer resistindo diante dele. Não sei quanto tempo esse processo de ir e voltar permaneceu, mas eles conseguiram. Eles terminaram de preencher todas as talhas. Eles encheram as talhas. Todas as talhas estão cheias de água agora. Eles viram o resultado. Eles foram até o fim. Eles conseguiram terminar. Deus vai nos trazer graça, Deus vai derramar graça sobre a igreja desse tempo, sobre as nossas vidas, para terminarmos tudo que começamos, mesmo que às vezes no meio tenha esses processos desgastantes, esses processos que nos cansam, que nos entristecem. São tantos golpes no meio do caminho, alguns deles arrancam pedaços de nós, alguns deles nos despedaçam e parece que nunca vamos conseguir juntar os pedaços novamente. Então a tendência do coração humano, a tendência do físico é, sabe, você não está ganhando nada com isso, para por aqui mesmo, evita mais desgaste, evita mais cansaço, para por aqui mesmo, arrume uma sombra e fique embaixo dela. Se você começou alguma coisa, em nome de Jesus, termine. Deus vai te dar graça para concluir aquilo que você começou. Uma unção de concluir coisas, de terminar coisas, porque há uma satisfação, há um bem-estar, há uma alegria que vem no seu coração quando você termina algo. Prova disso, quando éramos crianças, todas as vezes que pegávamos um boletim na mão, quando terminava o ano, que nós olhávamos as nossas notas, em alguns momentos nós tínhamos alguns problemas, depois a gente ia conseguindo consertar, chegava no fim do ano, conseguíamos uma aprovação, mudamos de ano, passamos, somos aprovados, e era uma satisfação pegar aquele boletim e levar para casa. Por quê? Porque nós conseguimos terminar alguma coisa. E muitos de nós tivemos muitos problemas no meio do caminho. Isso acontece com um curso, isso acontece com a vida, isso acontece com uma decisão, isso acontece com um propósito. Permaneça no seu propósito. Deus vai te dar graça para terminar o que você começou. Eles terminaram. E quando nós terminamos algo, há uma expectativa, né? O que vai acontecer agora? Qual o próximo passo a ser tomado agora? E então eles chegam diante de Jesus e dizem: pronto, já. Todas as talhas estão cheias. E Jesus diz: muito bem. Pega uma tacinha de água lá e leva lá para o especialista que está na cozinha. Leva para o mestre de sala. Eu imagino eles olhando para Jesus. É só isso?
Não vai acontecer nada? Não vai rolar um abracadabra? Não vai ter um movimento de mãos aqui? Não vai colocar um manto vermelho em cima dessas talhas, fazer falar umas palavras mágicas, orar e depois tirar? Você não vai orar? Você não vai falar em mistério? Você não vai fazer um ritual aqui? Eles ficaram olhando para Jesus pensando isso. E Jesus não diz nada. Jesus só diz: pega um pouco dessa água e leva ao mestre-sala. É simples assim. Eu não sei se o milagre da transformação aconteceu quando eles terminaram de encher essas talhas, porque o propósito de Jesus inicial já era transformar aquela água em vinho. Se aconteceu enquanto eles estão relatando a Jesus, ou enquanto eles estão obedecendo, pegando a água e levando até o mestre-sala. Eu só sei que algo incrível aconteceu aqui. E aquelas águas tiveram as suas moléculas transformadas. Gente, é necessário uma reação nuclear para mudar a molécula de alguma coisa. Para você provocar uma reação nuclear, você precisa dar força de pelo menos 6.000 estrelas ou mais. E ainda não vai ficar um negócio bem feito. Jesus fez isso assim, sem orar, sem fazer nada, e nem ficou cansado. Jesus nem cansou para transformar essas talhas de água em vinho puro e perfeito. Você está achando que o seu problema é difícil demais para Deus resolver? O Senhor está dizendo: isso nem me cansa. Eu nem preciso de ritual, eu só preciso que você obedeça. Só isso. Só siga o ciclo da obediência e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. O moço chega com uma taça de água, entrega nas mãos do mestre-sala e diz: prova esse vinho, porque nós vamos ter que começar a servir esse vinho agora, porque o anterior já acabou. Ele prova o vinho, ele não entende o que está acontecendo. Ele fica parado diante do vinho que ele está provando. Ele é um especialista em vinho. E ele diz: alguém, por favor, me chama o noivo aqui. E quando o noivo chega, o noivo foi poupado de todo o drama. Ele foi poupado de toda a ansiedade, de todo o nervosismo. Porque Maria foi usada como intercessora e foi no lugar certo. Ela chegou diante de Jesus e Jesus resolveu o problema sem que ele passasse por aquele estresse. Tem coisas que Deus resolve na minha e na sua vida que nós nem sabemos que o Senhor já resolveu. Tem coisas que vão acontecer na sua vida e você vai achar que foi de repente. É porque Jesus já ouviu uma oração que foi feita. É porque o céu já respondeu um tempo de aflição que você passou de madrugada. Tem orações que vão começar a ser respondidas em tempo específico na sua vida, onde você sofreria um grande drama, um grande estresse, uma grande pressão. E o Senhor diz: agora é o momento de responder aquela oração que Ele fez naquele culto fervoroso, naquela manhã, naquele domingo à noite. Naquele culto Ele orou, naquele culto ela buscou. E eu não respondi naquele dia porque não era a hora. Vou responder agora. Porque o estresse que ele vai passar agora, o que ela iria passar agora, seria muito grande se eu não respondesse essa oração. Você está entendendo isso? Tem orações que não estão perdidas, estão guardadas para um tempo muito específico e necessário na minha e na sua vida, onde nós vamos precisar ser cuidados pelo Senhor, porque existem momentos que você não vai conseguir orar, existem momentos que você não vai ter o mesmo fervor, que você não vai ter a mesma força. Eu acho que foi Finney quem disse, ou foi ele ou foi Miller, eu não vou me lembrar agora: cerque-se de pessoas que orem por você quando você não puder orar. Esse texto foi tão vivo na minha vida nesses 16 dias de internação que eu passei, porque eu não conseguia orar, mas eu sei que os meus amigos, que a minha igreja, que as pessoas oraram por mim. A intercessão, ela move coisas na sua vida que você não imagina, porque a oração, ela não muda Deus, ela muda você. E faz você entender que quando você está no caminho, Deus faz as coisas acontecerem na sua vida. Esse homem chama o noivo, e o noivo chega ali sem saber de nada. E ele olha, e o mestre-sala, o especialista em vinho, olha para ele e diz assim: eu não entendi o que você fez com a sua festa, você mudou o padrão? E ele diz: como assim? Todas as pessoas que planejam uma festa, elas servem primeiro o melhor vinho,
o vinho que custou mais caro, o vinho que foi melhor preparado, o vinho que tem mais sabor, porque as pessoas estão lúcidas, as pessoas estão chegando, estão sedentas, elas vão notar o sabor do vinho, elas vão perceber a qualidade do vinho. Então todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor vinho para o final. Não entendi o que você fez. E aquele noivo fica olhando, porque o que aquele homem especialista em vinho está chamando de vinho inferior, custou a vida deles de preparação. Os homens, como dessa época, se preparavam desde os 13 anos de idade, onde era considerada a sua maturidade. Eles começavam a se preparar financeiramente para o seu casamento. Eles tinham que oferecer uma boa festa, eles tinham que se planejar bem. Então, a vida inteira desse moço, ele se preparou para oferecer o melhor. Ele fez tudo que estava no alcance dele. Ele usou tudo que os recursos dele podiam usar. Ele fez tudo que a ele era possível para entregar o melhor. E o melhor que ele fez, todos os seus esforços, quando Jesus entrou em cena, se tornou inferior. Sabe o que isso quer dizer a mim e a você? Que não importa o quanto você lute sozinho, você nunca vai ser tão bem sucedido quando Jesus estiver lutando do seu lado. Agora, quando Jesus estiver com você, você vai ter êxito e vai ser bem sucedido. E as pessoas costumam dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está guardando para você. Eu acredito sim, que Deus tem coisas melhores do que você já viveu até hoje, para você viver ainda. Mas o melhor de Deus já veio. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o primogênito e também o unigênito de Deus. Ele se tornou primogênito por mim e por sua causa, porque agora nós somos irmãos dele. Mas ele sempre foi unigênito, porque ele foi o filho único. Mas ele, por sua graça, misericórdia e amor, nos atraiu para junto do Pai, nos resgatou, nos trouxe também. E hoje nós estamos aqui para dizer, obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode mudar tudo na minha vida. Você vai ser muito bem sucedido. Não estou desprezando os seus esforços. Não estou dizendo que você não tem que lutar, pelo contrário. Eu sou a favor de enfrentarmos a vida. Eu sou a favor de colocarmos a vida diante de nós, dizer, você está aqui e eu vou te viver. Eu vou fazer tudo o que eu puder para me preparar, para estar melhor, para ser melhor, para crescer na vida. E você vai alcançar sucesso. Agora, todo o sucesso que você alcançar sem Jesus, ele não vai ser tão grandioso como com Jesus. Porque com Jesus, todos os seus esforços, eles se tornam melhorados e potencializados. O Senhor vai acrescentar graça aos seus esforços, êxito aos seus esforços, para que você possa estar de pé, para que você possa viver o melhor de Deus e o que Ele tem preparado para a sua vida. O que o Senhor fez com esse moço e com todas as pessoas que estavam nesse casamento, o Senhor livrou esse moço de um vexame público, de uma humilhação pública, de um grande estresse nessa festa, que talvez ia marcar a vida dele para sempre, porque os pais da noiva tinham o direito legal de levar a noiva embora, se ele entendesse que aquele homem não era capaz de sustentar a sua filha e depois os seus netos pelo resto da vida. E vinho acabar no meio de uma festa de casamento é sinal de que ele não tem recurso suficiente. Mas o Senhor Jesus chegou aqui e, sem muito drama, sem nenhum estresse, ele resolve o problema. E ele faz aquela festa continuar melhor do que ela começou. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar com você. E eu quero te convidar nessa manhã a colocar suas ansiedades diante do Senhor, a colocar a sua história diante do Senhor, os seus esforços, os seus anseios, coisas com as quais você está batalhando há tanto tempo, que estão te desgastando. E algumas pessoas olham e dizem, Senhor, quanto drama na minha vida, porque é justo comigo, sempre comigo. Eu escuto as pessoas dizendo, para nós é sempre mais difícil. Olha, queridos, vamos mudar um pouquinho o nosso discurso, tá? Deus é um facilitador de vidas. Deus é um facilitador de vidas. Deus vai começar a facilitar algumas coisas na minha e na sua vida. Deus vai começar a deixar algumas coisas mais fáceis. Não que você não vai ter problemas, porque o Senhor não vai nos poupar de tudo. Nós precisamos crescer. Nós estamos aqui para crescer, para olhar para a vida e dizer assim, eu tenho frutos, eu tenho uma história, eu tenho um histórico.
Eu tenho um endereço, eu sei para onde eu estou e de onde eu vim, eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu estou indo. Mas quando Jesus diz para você deixar o seu jugo e pegar o fardo dele, que é leve, ele está falando, joga esse jugo pesado, para de viver a vida tão pesado, sofrendo tanto. Eu sei e entendo que tem dores que roubam a nossa mente, que roubam partes de nós. Mas Jesus está aqui para colocar as coisas no lugar, para colocar algumas coisas dentro de você no lugar, para me ajudar e para te ajudar a colocar as coisas nos eixos, colocar alguns pedaços nossos no lugar. Pessoas que às vezes olham e dizem, eu nunca mais consegui sorrir. Queridos, eu escuto tanta coisa que eu falo, Deus, não é possível que essa pessoa esteja sofrendo dessa forma. Mas eu consigo acreditar no poder de cura, poder transformador de Jesus. Que o poder de Jesus não é só para transformar água em vinho. Ele deixou isso aqui porque ele foi resolver um problema. Ele deixou isso aqui porque ele queria mostrar a mim e a você que não é impossível uma transformação na nossa história. E nem precisa demorar tanto tempo. Que o Senhor transforme, mude a nossa mente, que a mente de Cristo, que a Bíblia diz que nós temos, ela comece a agir de uma forma tão poderosa, tão grandiosa em mim e em você. Que nós começamos a tomar atitudes embaixo da luz de Deus, embaixo da presença de Deus. Eu quero orar com você que está em casa nos assistindo, e quero orar com você que está aqui nesse culto de manhã. Que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de graça, de força, de ânimo e de restauração. Que o Senhor hoje te encontre por dentro, te alcance por dentro, e toda a transformação que você precisa. Alguém pode até dizer, é mais fácil transformar água em vinho do que a minha vida, do que tal pessoa. Jesus está olhando e está dizendo assim, é tão fácil transformar água em vinho como é fácil transformar você, como é fácil transformar as coisas na sua vida. Eu só quero que você acredite em mim. Eu só quero que você olhe para mim para ser salvo, e que você acredite no que eu estou fazendo hoje na tua vida. O Senhor ainda tem boas coisas para você viver. O Senhor quer te libertar de alguns dramas na sua vida, de algumas situações dramáticas que começam a estressar você, que começam a prejudicar os seus nervos, acelerar o seu coração, muda o seu metabolismo, te traz queda de cabelo, resseca a sua pele, tira o seu apetite, rouba o seu sono. Tudo isso está repreendido nessa manhã em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Há um poder de cura e de graça no sangue de Jesus, para a mudança e transformação das nossas vidas. Entre na presença do Senhor mais um pouquinho em oração, porque na presença de Deus você...